Críticas. Uma história cativante que permite ao leitor uma sensação de liderança. Resgata a discussão do estilo de liderança. Bill Thatcher, presidente da The Foundation for Community Encouragement. Uma hábil lembrança de que a liderança eficaz está baseada no serviço de um para o outro. James M. Stroke, autor de Reagan on Leadership. O monge e o executivo nos informa como devemos atuar e em quem nós devemos nos basear, instigando-nos conforme a leitura. Acrescente-o em sua coleção de livros se você se importa com os outros. Rob Liebel, fundador da Shared Values Process e autor de Journey into the Heroic Environment. Certamente isso serve para todos. Se você for o escolhido para a associação local da vizinhança ou elegido ao Congresso, antes de ser um líder, você deve servir. John Boehner, presidente da Conferência Republicana. Dedicatória. Para a glória de Deus. Agradecimentos. Com certeza este trabalho não seria possível sem a ajuda dessas pessoas. Meus sinceros agradecimentos vão para meus sócios de negócios e clientes que me ensinaram valiosas lições no decorrer dos anos, especialmente Kevin Alder, Ed Danner, Rose Dibe, Greg Goodman, Mike Panther e George Treglow. Os autores Tony Campolo e M. Scott Peck pela habilidade deles em abordar algumas das grandes verdades da vida. Deborah Vensky e Steve Martin pela habilidade e assistência deles no processo de edição e para Paula Munier Lee por sua orientação e uma especial visão de reconhecimento sobre a importância do tema contido neste livro. Simon, monge triunfal bibliotecário. St. Mainrad Monastery, St. Mainrad, Indiana, por compartilhar as cordas da vida monástica comigo. Meus editores e incentivadores, incluindo Eric Bacon, Phyllis e Jack Hunter, meus pais. Karen e Mark Jolley, Pen e Mike Krieger, Elizabeth Morin, Karen e Bill Hajik, Colin e Greg Rehnquist, John Riley, Pat e Scott Simonson e especialmente Teresa e John Vella, cujas ideias e incentivos foram muito valiosos para mim. Minha preciosa garotinha Rachel, nos seus 2 anos, que tem sido uma bênção literalmente para mim além das palavras. E finalmente, para a parceira de minha vida, Denise, pelo seu amor e sua dedicação, especialmente quando eu não estou por perto. Estamos viajando juntos em nossa trajetória de crescimento espiritual. Eu amo você, querida. O monge e o executivo. Uma história sobre a essência da liderança. James C. Hunter. Prólogo. As ideias que defendo não são minhas. Eu as peguei emprestadas de Sócrates, roubei-as de Chesterfield, furtei-as de Jesus. E se você não as apreciar, quais seriam as ideias que você usaria? A opção foi minha. Ninguém mais pode ser responsabilizado pela minha partida. Olhando para trás, creio que seja muito difícil de acreditar que eu, um super ocupado gerente geral de uma grande indústria, tenha deixado a fábrica para passar uma semana toda no mosteiro ao norte de Michigan. Sim, foi isso realmente. Um mosteiro autêntico, cercado por um belíssimo jardim, com frades, 5 serviços religiosos por dia, cânticos, liturgias, comunhão, alojamentos comunitários. Por favor, entenda, não foi fácil. Eu resisti o quanto pude, esperneando de todas as formas. Mas enfim, fui. Simeão era um nome que me perseguia desde que nasci. Quando pequeno, fui batizado na igreja luterana. A certidão de batismo evidenciava que o versículo da Bíblia, selecionado para a cerimônia, era do 2º capítulo de Lucas, sobre um homem chamado Simeão. Conforme Lucas, Simeão foi um homem muito correto e devoto, possuído pelo Espírito Santo. Aparentemente, ele teve uma inspiração sobre a vinda do Messias ou algo do gênero que nunca cheguei a compreender. Este foi meu primeiro encontro com Simeão. Ao término da 8ª série, fui crismado na igreja luterana. O pastor escolheu um verso da Bíblia para a confirmação de cada candidato. E quando chegou a minha vez, leu em voz alta o mesmo trecho de Lucas sobre Simeão. Coincidência muito estranha. Recordo-me de ter pensado na época. Logo após, e durante os 25 anos consecutivos, tive um sonho recorrente que me aterrorizou. No sonho, é tarde da noite e eu estou totalmente perdido, correndo no cemitério. Embora não consiga enxergar o que me persegue, sei que é um mal, algo querendo me provocar grande dano. Repentinamente, um homem vestido com um manto negro surge à minha frente, vindo de trás de um enorme crucifixo de concreto. Quando me aproximo dele, o homem velhíssimo me agarra pelos ombros, olha-me nos olhos e berra: encontre Simeão e escute-o. Eu sempre despertava nesse momento suando frio. Para concluir, no dia do meu casamento, o pastor se referiu a essa figura bíblica durante seu breve sermão. Fiquei tão atordoado que fiquei perplexo na hora de pronunciar os votos, o que gerou uma situação muito constrangedora. Na verdade, eu jamais soube ao certo se havia algum significado para todas essas coincidências relacionadas com o nome Simeão. Minha mulher Rachel sempre considerava que existia assim. No final dos anos 90, eu me sentia num momento de glória. Estava empregado em uma renomada indústria de vidro plano e era gerente geral de uma fábrica com mais de 500 funcionários e mais de 100 milhões de dólares em vendas anuais. Quando fui promovido ao cargo, fui o mais jovem gerente geral da história da companhia, fato de que muito me orgulho ainda. Tinha bastante autonomia de trabalho e um bom salário, mais o bônus sempre que alcançasse os objetivos da empresa. Eu e Rachel, minha linda mulher com quem estou casado há 18 anos, nos conhecemos na Universidade de Valparaíso, no estado de Indiana, onde me formei em administração de empresas e ela em psicologia. Desejávamos muito ter filhos e lutamos contra a falta de fertilidade por vários anos, de todas as maneiras. Rachel sofria muito com a infertilidade e nunca abandonou a esperança de ter filhos. Muitas vezes a surpreendi rezando, pedindo um filho.
Então, em circunstâncias raras, porém maravilhosas, adotamos um menino assim que nasceu. O chamamos de John, como eu. E ele se tornou o nosso milagre. Após 2 anos, Rachel inesperadamente engravidou. E Sarah, nosso outro milagre, nasceu. Aos 14 anos, John Jr. começava a 9ª série e Sarah a 7ª. Desde o dia em que adotamos John, Rachel passou a trabalhar em seu consultório de psicologia somente uma vez por semana, pois considerávamos importante ela dedicar-se o mais possível ao nosso filho. Por outro lado, esse dia de trabalho lhe proporcionava uma pausa na rotina de ser mãe, permitindo que ela mantivesse sua prática profissional. A vida parecia muito equilibrada em todos os sentidos, e nós nos sentíamos agradecidos por isso. Além do apartamento na cidade, tínhamos uma belíssima casa à beira do Lago Erie, onde nos divertíamos com uma linda lancha offshore de 30 pés e de jet ski. Também tínhamos 2 carros novos na garagem. Saímos de férias 2 vezes por ano e ainda conseguimos acumular uma poupança considerável. Como eu disse, aparentemente a vida era muito boa, repleta de muitas satisfações. Mas é claro que as coisas não são exatamente como parecem ser. Sem que eu percebesse, minha família estava se desestruturando. Certo dia, Rachel veio me falar que estava se sentindo infeliz no casamento há algum tempo e que suas necessidades não vinham sendo satisfeitas. Eu mal pude acreditar. Eu pensava que lhe dava tudo o que uma mulher desejava. Que outras necessidades ela teria? Meu relacionamento com os filhos também não estava bem. John Jr. estava ficando cada vez mais mal-criado e agressivo com a mãe. Uma vez ele me deixou tão alterado que quase bati nele, o que me fez muito mal. John manifestava sua rebeldia, opondo-se a tudo que lhe dizíamos, e além disso, colocou um brinco na orelha. Foi preciso Rachel intervir para que eu não o expulsasse de casa. Seu relacionamento comigo se resumia apenas a grunhidos e acenos de cabeça. Sarah também estava diferente comigo. Nós sempre tivemos uma ligação especial, e meus olhos ainda ficam marejados quando penso na menininha que era tão carinhosa comigo. Mas agora, ela parecia distante e eu não entendia a razão. Rachel sugeria que eu conversasse com Sarah sobre os meus sentimentos, mas eu dizia não ter tempo, ou, mais francamente, coragem. Meu trabalho, a única área de minha vida onde me sentia seguro do meu sucesso, também passava por uma transformação. Os empregados que trabalhavam por hora na fábrica, recentemente, tinham feito campanha para que um sindicato os representasse. No período da campanha, houve muito atrito e desgaste, mas felizmente a companhia conseguiu vencer a eleição devido a 50 votos. Fiquei animado com o resultado, mas meu chefe não gostou do fato e deu a entender que se tratava de um problema de gerenciamento sob minha responsabilidade. Não aceitei a acusação, pois estava convencido de que o problema não era meu, mas desses sindicalistas que nunca estavam satisfeitos. A gerente de recursos humanos, solidária comigo, sugeriu com seu jeito meigo que eu refletisse sobre o meu estilo de liderança. Isso me irritou profundamente. O que é que ela sabia de gerenciamento e liderança? Eu a considerava uma mulher cheia de teorias, enquanto eu só me preocupava com resultados. Decididamente, eu estava passando por um período muito difícil. Até o time da pequena liga de beisebol, que eu treinava há 6 anos como voluntário, parecia estar contra mim. Apesar das nossas muitas vitórias, vários pais reclamavam ao chefe da liga que seus filhos não se divertiam. 2 casais até exigiram que seus filhos fossem transferidos para outros times. Eu não compreendia o que estava acontecendo, mas tudo isso influenciou muito em meu ego. E houve mais. Eu sempre fui o tipo de sujeito feliz e tranquilo, mas agora estava preocupado com praticamente tudo. Apesar do status e de todo o bem-estar que usufruía, por dentro era só tumulto e conflito. Fui me tornando depressivo e acanhado. Até pequenas irritações e contrariedades me aborreciam além do habitual. De fato, parecia que todo mundo me aborrecia. Eu me irritava até comigo mesmo. Mas era muito orgulhoso para compartilhar meus problemas com os outros. Decidi disfarçar, mantendo uma atitude descontraída, tentando enganar a todos. A todos, menos Rachel. Muito aflita, Rachel sugeriu que eu conversasse com o pastor de nossa igreja. Resisti porque nunca tinha sido um sujeito religioso e não queria que a igreja interferisse na minha vida. Mas ela insistiu e resolvi atender ao seu pedido. O pastor sugeriu que me afastasse durante alguns dias para tentar refletir e ordenar meus pensamentos. Ele recomendou que eu participasse de um retiro num pequeno e relativamente desconhecido mosteiro cristão chamado John of the Cross, localizado perto do Lago Michigan e próximo da cidade de Leland. Explicou que o mosteiro abrigava de 30 a 40 monges da Ordem de São Bento, nome de um monge do século VI que idealizou a vida monástica equilibrada. Agora, como nos 14 séculos anteriores, os monges viviam centrados em 3 premissas: oração, trabalho e silêncio. Ouvi aquilo sem dar muita importância e certo de que jamais seguiria aquela sugestão. Mas quando estava saindo, o pastor disse que um dos monges era Leonard Hoffman, um ex-executivo de uma das maiores empresas dos Estados Unidos. Aquilo chamou minha atenção. Eu sempre quisera saber o que tinha sido feito do lendário Len Hoffman. Quando cheguei em casa e contei a Rachel o que o pastor sugeria, ela sorriu entusiasmada. Isso é exatamente o que eu ia sugerir a você, John. Eu vi uma entrevista no programa da Oprah exatamente na semana passada com homens de negócios e mulheres que fizeram retiros espirituais para organizar as suas vidas. Não pode ser uma coincidência. Para mim, é um sinal de que você está destinado a ir. Rachel muitas vezes fazia comentários como esse, que me irritavam muito. Destinado a ir? O que queria dizer isso? Para encurtar a história, concordei relutante em fazer o retiro na primeira semana de outubro. No fundo, eu temia que Rachel me deixasse se eu não fizesse alguma coisa. Rachel dirigiu durante 6 horas até o mosteiro, e eu me mantive calado por quase toda a viagem, demonstrando que não estava feliz com a perspectiva de passar uma semana no mosteiro sombrio, e que fazia aquele enorme sacrifício por ela. Chegamos à entrada do John of the Cross ao anoitecer. Passamos pelo portão e subimos o morro, parando num pequeno estacionamento perto de um velho edifício de madeira, onde ficava a recepção. Havia algumas construções menores espalhadas em torno da propriedade, todas sob um penhasco que ficavam 600 metros acima do Lago Michigan. O cenário era lindo, mas eu não disse nada a Rachel, querendo que ela tomasse contato com o meu sofrimento. Cuide das crianças e da casa, meu amor. Eu disse um tanto friamente enquanto pegava a bagagem na mala do carro. Ligarei para você quarta-feira à noite. Quem sabe depois dessa semana eu seja o cara ideal que você quer que eu seja e então desista de tudo para me tornar um monge. Muito engraçado, John. Ela respondeu enquanto me abraçava e beijava. Depois, entrou no carro e se distanciou deixando para trás uma nuvem de poeira. Peguei a maleta e me encaminhei ao edifício de entrada. Lá, encontrei uma área de recepção mobiliada com simplicidade, muito limpa, onde um homem de minha idade falava ao telefone. Ele usava um hábito preto preso na cintura por um cordão. Assim que desligou o telefone, virou-se para mim e apertou a minha mão calorosamente.
Eu sou o frade Peter, auxilio a dirigir a casa de hóspedes. Você deve ser John Daly. Sou eu mesmo, Peter. Como é que você sabia? Respondi, não querendo tratá-lo de frade. Apenas um palpite baseado no formulário que seu pastor nos enviou. Ele respondeu com um sorriso intenso. Quem é o encarregado daqui? O gerente dentro de mim queria saber. Irmão James é o nosso reitor há 20 anos. O que é um reitor? O reitor é o líder que elegemos. É ele que dá a palavra final em todos os assuntos referentes à nossa pequena comunidade. Talvez você tenha a oportunidade de conhecê-lo. Eu gostaria de pedir um quarto solteiro para essa semana, vida, se for possível. Trouxe trabalho para fazer e gostaria de ter alguma privacidade. Infelizmente, John, temos apenas 3 quartos lá em cima. Os hóspedes dessa semana são 3 homens e 3 mulheres, o que significa que as mulheres ficarão no quarto número 1, o maior de todos. O hóspede do exército ficará com o quarto número 2 só para ele, e você dividirá o de número 3 com Lee Burr, ministro batista de Pewaukee, no Wisconsin. Ele chegou há 2 horas e já está instalado. Quer saber mais alguma coisa? Quais são as festividades programadas para essa semana? A pergunta era meio sarcástica. Além das 5 cerimônias religiosas diárias, teremos aulas durante 7 dias, começando amanhã de manhã e continuando até amanhã de sábado. As aulas serão dadas neste edifício, das 9 às 11 da manhã e das 2 às 4 da tarde. Nas horas vagas você pode passear, ler, estudar, conversar com nossos guias espirituais, descansar ou fazer o que quiser. A única área interditada é a clausura, onde os monges comem e dormem. Há algo mais que você queira saber, John? Estou curioso para compreender por que você se refere a alguns como irmãos e a outros como frades. Os chamados de frades são sacerdotes ordenados, e os irmãos são leigos de diferentes setores. Todos nós fizemos votos de trabalhar juntos e compartilhar nossas vidas. Os 33 irmãos e frades têm igual status aqui. Nossos nomes são dados pelo reitor quando fazemos nossos votos. Eu cheguei aqui vindo de um orfanato há 40 anos, e depois da formação dos votos, recebi o nome de Peter. Finalmente, eu disse aquilo que mais me interessava. Eu gostaria de conhecer Len Hoffman e conversar sobre alguns assuntos com ele. Escutei dizer que ele veio para cá há alguns anos para unir-se ao seu pequeno grupo. Len Hoffman, Len Hoffman... Peter repetiu, buscando na memória. Ah, já sei quem é. Ele também tem um nome diferente agora. E estou certo de que gostará de conversar com você. Encaminharei o seu pedido, mas é ele quem ministrará o curso de liderança para sua turma esta semana. Estou certo de que você gostará muito da aula. Todo mundo sempre gosta. Boa noite. Durma bem, John. Espero vê-lo na cerimônia religiosa das 5:30 da manhã. Quando começava a subir a escada, frade Peter acrescentou. A propósito, John, há 10 anos o reitor deu a Len Hoffman o nome de Irmão Simeão. Sentindo-me um tanto confuso, parei no topo da escada, pus a cabeça para fora da janela e inspirei ar fresco. Era uma noite escura e ouvimos as ondas no lago Michigan batendo na praia lá embaixo. O vento do oeste uivava e as folhas secas do outono produziam nas árvores enormes um som que eu amava desde criança. Podia ver clarões de relâmpagos no horizonte sobre o lago enorme e escuro. E também ouvi os sons distantes de trovoadas. Tinha uma sensação esquisita, não incômoda ou assustadora. Simplesmente uma sensação de já ter vivenciado um momento parecido. Irmão Simeão. Pensei, que coisa estranha. Fechei a janela e caminhei lentamente pelo corredor, procurando meu quarto. Silenciosamente, abri a porta marcada com o número 3. Uma luz tênue e alaranjada mostrou-me um quarto pequeno, entretanto acolhedor, com 2 camas, 2 escrivaninhas e um pequeno sofá. Por uma porta entreaberta vi o banheiro anexo. O pregador Batista já estava dormindo e roncava suavemente, enroscado na cama próxima à janela. De repente, me senti muito cansado. Rapidamente tirei a roupa, vesti uma calça de malha, programei o despertador de bolso para as 5 horas e fui para a cama. Cansado como estava, não acreditava que conseguiria levantar tão cedo para assistir à cerimônia religiosa. Entretanto, deixei o despertador ligado num bom esforço de fé. O corpo estava cansado, mas a mente funcionava loucamente. Encontre Simeão e escute-o. Irmão Simeão. Eu o encontrei? Que tipo de coincidência poderia ser esta? Como me meti nisto? Você deve estar destinado a ir. 5 cerimônias religiosas por dia. Eu mal posso suportar 2 por mês. O que farei comigo mesmo a semana toda? Meu sonho. Como será, Simeão? O que terá para me dizer? Por que estou aqui? Encontre Simeão e escute-o. A próxima coisa que notei foi o toque do meu despertador. Capítulo 1. As definições. Estar no poder é ser uma dama. Se tiver que lembrar as pessoas que você é, você não é. Bom dia! Meu companheiro de quarto falou alegremente, ainda deitado antes mesmo que eu desligasse o despertador. Sou o pastor Lee de Wisconsin. E você, quem é? John Daly. Prazer em conhecê-lo, Lee. Eu não quis chamá-lo de pastor. É melhor nos vestirmos, se é que vamos à cerimônia das 5:30. Siga em frente, dormirei mais um pouco, resmunguei parecendo sonolento. Fique à vontade, companheiro. Vestiu-se e saiu em minutos. Virei de lado, cobri a cabeça com o travesseiro, porém rapidamente descobri que estava bem acordado e sentindo um pouco de culpa. Assim, logo me lavei, me vesti e saí para encontrar a capela. Ainda estava escuro e o chão molhado da tempestade que teria caído à noite. Eu mal enxergava a silhueta do campanário desenhada contra o céu da madrugada no meu caminho para a capela. Uma vez dentro, descobri que a estrutura de madeira velha e hexagonal estava impecavelmente conservada. As paredes eram maravilhosamente enfeitadas com janelas de vidro colorido, cada uma retratando uma cena diferente. O teto alto, como de uma catedral, levantava-se acima das 6 paredes e convergia no centro para formar o campanário. Havia centenas de velas queimando por todo o santuário, alastrando sombras nas paredes e nos vidros coloridos, gerando um interessante caleidoscópio de formas e matizes. Do lado oposto à porta de entrada, tinha um altar modesto, constituído de uma mesinha de madeira com os diversos implementos utilizados na missa. Bem em frente ao altar e formando um semicírculo ao redor dele, dispunham-se 3 fileiras de 11 cadeiras simples de madeira, destinadas aos 33 monges. Somente uma das cadeiras, com um enorme crucifixo entalhado no espaldar, tinha braços. Reservada para o reitor, pensei. Ao longo de uma das paredes próximas ao altar, havia 6 cadeiras dobráveis que eu concluí serem para uso dos participantes do retiro. Silenciosamente, dirigi-me para uma das 3 cadeiras vazias e me sentei. Meu relógio marcava 5:25, porém só a metade das 39 cadeiras estava ocupada. Num silêncio absoluto. O único som era o tic-tac melódico de um enorme relógio antigo na parte de trás da capela.
Os monges vestiam longos hábitos pretos com cordões amarrados na cintura, enquanto os participantes do retiro vestiam-se com roupas casuais. Às 5h30 em ponto, todos os assentos estavam ocupados. Quando o imenso relógio começou a soar à meia hora, os monges se levantaram e começaram a cantar uma liturgia, felizmente em inglês. Os participantes do retiro receberam folhetos para acompanhar. Entretanto, eu me senti desorientado, virando as páginas para frente e para trás, numa tentativa em vão de encontrar o texto entre as diversas sessões de antífonas, salmos, hinos e respostas cantadas. Enfim, desisti de procurar e apenas fiquei sentado ouvindo o canto gregoriano de que gostava especialmente. Depois de aproximadamente 20 minutos, a cerimônia acabou tão repentinamente quanto havia começado, e os monges acompanharam o reitor para fora da igreja em fila indiana. Olhei para os rostos tentando avistar Len Hoffman. Qual deles seria? Logo após a cerimônia religiosa, fui em direção à pequena biblioteca bem próxima à capela. Eu queria fazer uma pesquisa na internet e um monge velho, extremamente solícito, me explicou como conectar. Havia mais de 1000 itens sobre Leonard Hoffman. Depois de uma hora de busca, encontrei um artigo sobre ele em um número de revista Fortune de 10 anos atrás, e o li, deslumbrado. Len Hoffman formara em administração de empresas pela faculdade Lake Forest State em 1941. Pouco depois, os japoneses atacaram Pearl Harbor, matando seu melhor amigo de infância. Um golpe terrível que o levou a unir-se aos milhares de jovens que se alistaram nesse conflito. Hoffman entrou para a Marinha como oficial comissionado e rapidamente subiu postos até ser promovido a comandante de uma lancha destinada a patrulhar as ilhas Filipinas. Em missão de rotina, mandaram-no prender uma dúzia de japoneses, inclusive 3 oficiais, que se renderam após uma luta feroz em sua área de patrulhamento. Hoffman recebera a ordem de mandar os oficiais japoneses e seus homens se despirem para serem algemados, colocados na lancha patrulheira e transportados a um destroyer distante a alguns quilômetros da costa. Apesar do ressentimento que pudesse ter em relação aos japoneses que mataram seu amigo em Pearl Harbor, Hoffman impediu que os oficiais e seus homens fossem humilhados e permitiu que fossem transportados sob vigilância, entretanto vestidos com seus uniformes. A desobediência à ordem de seu superior deixou-o em maus lençóis, porém essa situação foi logo superada. O único comentário de Hoffman sobre o fato foi: é importante tratar outros seres humanos exatamente como você gostaria que eles o tratassem. Hoffman foi condecorado várias vezes antes da baixa no final da guerra. O artigo dizia que Hoffman era bastante famoso e respeitado como executivo no mundo dos negócios, e sua habilidade para liderar e motivar pessoas tornou-se lendária nos círculos empresariais. Ficou conhecido como uma pessoa capaz de transformar muitas companhias à beira da falência em negócios de sucesso. Foi autor do best-seller The Great Paradox. To lead, you must serve. O grande paradoxo. Para liderar, você deve servir. Um livro simples de 200 páginas que permaneceu entre os 50 mais vendidos do New York Times durante 3 anos e por mais 5 na lista dos 10 mais vendidos do USA Today. A última realização de Hoffman no mundo dos negócios foi a ressurreição de uma antiga empresa colossal, a Southeast Air. Apesar da renda anual de mais de 5 bilhões de dólares, a má qualidade dos serviços e a baixa estima dos funcionários da Southeast fizeram dela foco de zombaria na indústria aeronáutica. A companhia tivera um prejuízo de 1,5 bilhão de dólares nos 5 anos anteriores à gestão de Hoffman como presidente. Contra todas as expectativas, Hoffman equilibrou as contas da Southeast em apenas 3 anos. Investiu na qualidade do serviço e na pontualidade dos voos, tirando a companhia aérea do fundo do poço e levando-a para um sólido segundo lugar do setor. Muitos empregados de Hoffman, seus companheiros no exército e nos negócios, assim como alguns amigos, foram entrevistados para o artigo. Vários deles disseram espontaneamente sobre o seu amor e consideração por Hoffman. Alguns o viam como um homem profundamente espiritualizado, mesmo que não necessariamente religioso. Outros o tinham como um homem íntegro com traços de caráter altamente evoluídos, e não deste mundo. Todos se referiram à sua alegria de viver. O autor da Fortune concluía que Len Hoffman parecia ter descoberto o segredo da vida bem-sucedida, sem acrescentar qual seria. O último artigo que encontrei na internet foi numa Fortune do fim dos anos 80. Dizia que aos 60 e poucos anos, e no auge de uma carreira bem-sucedida, Hoffman demitira-se e sumira. Um ano antes, sua esposa, com quem fora casado por 40 anos, faleceu subitamente de um aneurisma cerebral, e muitos acreditavam que este acontecimento ocasionara sua partida. O artigo concluía dizendo que o desaparecimento de Hoffman era um mistério, mas havia boatos de sua adesão a uma seita secreta ou algo parecido. Seus 5 filhos, todos casados e com filhos, não informavam sobre seu paradeiro, apenas comunicando que ele estava feliz, saudável e que desejava ficar só. Após a missa das 7h30, decidi ir até o dormitório para pegar um agasalho antes do café da manhã. Quando entrei, escutei barulho no pequeno banheiro e por isso gritei: "Tudo bem, Lee?" "Não é o Lee." Alguém me respondeu: "Estou somente consertando o vazamento do vaso sanitário." Coloquei a cabeça para dentro do banheiro e me defrontei com um monge idoso de quarto no chão, mexendo nos canos do vaso sanitário. Levantou-se devagar e me vi diante de um homem no mínimo uns 10 centímetros mais alto do que eu. Com um trapo ele limpou a mão e a estendeu para mim. "Oi, sou o irmão Simeão. Prazer em conhecê-lo, John." Era Len Hoffman, mais velho do que na foto da internet, com o rosto enrugado, maçãs do rosto salientes, queixo e nariz proeminentes e cabelos brancos um pouco compridos. Um corpo firme e enxuto, a face levemente corada. Porém, o que mais me chamou a atenção foram seus olhos. Claros, penetrantes, de um azul profundo. Eram os olhos mais acolhedores e cheios de piedade que eu já vira. O rosto enrugado e os cabelos brancos eram de um ancião. Entretanto, os olhos e o espírito reluziam e desprendiam uma energia que eu só vivenciara quando criança. Minha mão ficou pequena em sua mão imensa e poderosa, e eu abaixei os olhos para o chão, acanhado. Ali estava uma lenda do mundo dos negócios, alguém que ganhava uma fortuna por ano no topo de sua carreira, consertando meu vaso sanitário. "Olá, sou John Daly. É muito prazer em conhecê-lo." Apresentei-me. "Ah, sim, você é John. Frade Peter me informou que você queria me encontrar." "É verdade, mas só se o senhor tiver tempo. Acredito que seja um homem muito ocupado." Ele perguntou verdadeiramente interessado. "Quando você gostaria de me encontrar, John?"
Eu gostaria de propor. Se não for pedir muito, eu gostaria de encontrá-lo todos os dias em que eu estiver aqui. Talvez pudéssemos tomar o café da manhã juntos ou algo assim. Eu estou passando por um período difícil e gostaria de ter alguns conselhos. Eu tenho um sonho recorrente e ocorrem algumas outras coincidências estranhas sobre as quais eu gostaria de conversar. Eu mal acreditava que essas palavras tinham saído da minha boca. Eu, o senhor sabe tudo, dizendo a outro homem que passava por dificuldades e necessitava de conselhos. Estava surpreso comigo mesmo ou com Simeão? Em menos de 30 segundos, com esse homem, meu orgulho já tinha diminuído. Verei o que posso fazer, John. Sabe, os irmãos fazem as refeições juntos na clausura, e eu precisaria de permissão especial para estar com você. Nosso reitor, o irmão James, em geral aceita bem esse tipo de solicitação. Até ele autorizar, que tal se nos encontrássemos às 5 da manhã na capela, antes da primeira cerimônia? Assim, teríamos tempo para... Embora 5 da manhã me parecesse muito árduo, não vacilei em interrompê-lo. Eu gostaria muito. Mas agora, eu preciso terminar este serviço para não me atrasar para o café da manhã. Encontrarei você na sala de aula às 9 em ponto. Até lá, então. Eu disse sem jeito, saindo do banheiro. Peguei meu agasalho e desci para o café matinal, sentindo-me um pouco intimidado. Naquela primeira manhã de domingo, cheguei 5 minutos antes do começo da aula. Foi uma satisfação encontrar uma sala moderna e confortável. Em 2 paredes, havia prateleiras de livros maravilhosamente esculpidas. No outro lado da sala, direcionando-se para o lago Michigan, havia uma lareira de pedra e madeira branca e perfumada. O chão era coberto por um carpete rústico bem cuidado, o que propiciava aconchego à sala. Havia 2 sofás antigos e confortáveis, uma cadeira reclinável e um par de cadeiras de madeira de espaldar reto e assento estofado, todos dispostos em círculo. Quando cheguei, Simeão estava de pé ao lado da janela que dava para o lago, aparentemente mergulhado em profundos pensamentos. Os outros 5 participantes já estavam sentados em volta do círculo, e eu ocupei um dos sofás ao lado do meu colega de quarto. Quando o grande relógio soou 9 vezes, Simeão puxou uma cadeira de madeira rumo ao pequeno grupo. Bom dia, sou o irmão Simeão. Nos próximos 7 dias, terei o prazer de compartilhar alguns princípios de liderança que transformaram minha vida. Quero que saibam que fico emocionado quando penso no saber coletivo presente nesta sala, e estou ansioso para aprender com vocês. Pensem nisso. Se somarmos todos os anos de vivência de liderança presentes neste círculo, quantos anos teríamos? Provavelmente um século ou 2, não é? Assim, aprenderemos uns com os outros nesta semana, porque, por favor, acreditem, eu não tenho todas as respostas. Mas acredito seguramente que juntos somos muito mais sábios do que cada um sozinho. E juntos progrediremos nesta semana. Estão prontos? Gentilmente balançamos as cabeças. Entretanto, eu pensava: com certeza Len Hoffman aprenderia alguma coisa sobre liderança comigo. Simeão pediu que cada um dos 6 se apresentasse rapidamente e dissesse os motivos que os levaram a participar do retiro. Meu companheiro de quarto, Lee, o pregador, se apresentou primeiro, seguido por Greg, um jovem sargento do exército bastante vaidoso. Teresa, de origem hispânica, diretora de uma escola pública, falou a seguir. E depois, Chris, uma mulher negra, alta e atraente, treinadora do time de basquete da Universidade Estadual de Michigan. Uma mulher chamada Kim apresentou-se antes de mim, mas eu não escutei o que ela disse. Estava com o pensamento ocupado, pensando no que diria sobre mim quando fosse minha vez de me apresentar. Quando ela concluiu, Simeão olhou para mim e disse: John, antes de começar, eu gostaria de pedir-lhe que resumisse para nós o que Kim falou sobre suas razões para participar do retiro. O pedido me pegou de supetão, e senti o sangue devagar subindo para o pescoço, o rosto e a cabeça. Como eu escaparia desta? Na verdade, eu não escutara uma única palavra do que Kim dissera na apresentação. Eu estou envergonhado por ter de admitir que eu não escutei muito do que ela disse. Gaguejei baixando a cabeça. Peço desculpas a você, Kim. Obrigado por sua honestidade, John. Simeão respondeu. Ouvir é uma das habilidades mais relevantes que um líder pode escolher para se desenvolver. Falaremos mais sobre isso durante a semana. Vou melhorar, prometi. Quando acabei minha curta apresentação, Simeão disse: durante esta semana, enquanto estivermos juntos, existe apenas uma regra. Quero que vocês me prometam que falarão sempre que tiverem vontade. O que significa ter vontade de falar? O sargento perguntou descrente. Creio que você reconhecerá a vontade quando ela vier, Greg. Muitas vezes, é uma sensação de ansiedade que nos faz remexer na cadeira. O coração bate um pouco mais rápido, ou as palmas das mãos transpiram. É aquela sensação de que você tem como ajudar. Não tentem negar nem impedir essa sensação durante esta semana, mesmo quando considerarem que o grupo pode não desejar ouvir o que vocês têm a expor. Se sentirem vontade de falar, falem. A regra contrária também se aplica. Se não tiverem vontade de falar, talvez seja melhor se conterem, para dar espaço aos outros. Confiem em mim agora. Entendam-me depois. Podemos fazer um acordo? De novo, sacudimos a cabeça, concordando gentilmente. Simeão continuou. Todos vocês têm cargos de liderança e pessoas confiadas aos seus cuidados. Eu gostaria de desafiá-los estes dias a começarem a refletir sobre a extraordinária responsabilidade que assumiram quando escolheram ser líderes. Isso mesmo. Cada um de vocês se comprometeu voluntariamente a ser pai, mãe, esposo ou esposa, chefe, treinador ou treinadora, professor ou professora, ou o que quer que seja. Ninguém obrigou vocês a desempenhar nenhum desses papéis. E vocês estão livres para deixá-los quando desejarem. No lugar de trabalho, por exemplo, os empregados passam a metade do dia trabalhando e vivendo no ambiente que vocês criam como líderes. Eu me espantava quando estava no mercado de trabalho ao averiguar a forma desagradável e até insolente com que os líderes desempenhavam essa responsabilidade. Há muita coisa em jogo e as pessoas contam com vocês. O papel do líder é extremamente exigente. Eu comecei a me sentir incomodado. Jamais pensara muito sobre o impacto que exercia sobre a vida daqueles que liderava. Mas extremamente exigente? Não estava certo disso. Os princípios de liderança que compartilharei com vocês não são novidade e nem foram inventados por mim. São tão antigos quanto as escrituras. E, entretanto, são novos e revigorantes como o nascer do sol desta manhã.
Esses princípios se empregam a cada um e a todos os papéis de liderança que vocês têm o privilégio de exercer. Por favor, saibam, se é que ainda não perceberam, que não é por acaso que vocês se encontram aqui nesta sala hoje. Há uma finalidade para a sua presença aqui, e espero que vocês descubram durante o tempo que passaram juntos esta semana. Enquanto ele falava, eu não pude deixar de pensar nas coincidências de Simeão, nos comentários de Rachel e na sequência de fatos que tinham me trazido ao retiro. Tenho boas e más notícias para vocês hoje, prosseguiu Simeão. A boa notícia é que eu lhes entregarei as chaves da liderança nos próximos 7 dias. Como cada um de vocês exerce o papel de líder, creio que esta seja uma boa notícia. Lembrem-se de que sempre que 2 ou mais pessoas se reúnem com uma finalidade, há uma oportunidade de exercer a liderança. A má notícia é que cada um de vocês precisa tomar decisões pessoais sobre o emprego destes princípios em suas vidas. Exercer influência sobre os outros, a autêntica liderança, está disponível para todos, mas necessita de uma enorme doação pessoal. É lamentável que a maioria dos cargos de liderança assuste as pessoas devido ao grande esforço necessário. Meu companheiro de quarto pregador ergueu a mão para falar e Simeão permitiu com a cabeça. Eu reparei que você usa muitas palavras líder e liderança e parece evitar gerente e gerência. É proposital? Boa observação, Lee. Gerência não é algo que você faça para os outros. Você gerencia o seu inventário, o seu talão de cheque, seus recursos. Você pode até gerenciar a si mesmo. Mas você não gerencia seres humanos. Você gerencia coisas e lidera pessoas. O irmão Simeão levantou-se, dirigiu-se ao quadro, escreveu liderança em cima e nos pediu que definíssemos a palavra. Depois de 20 minutos, chegamos consensualmente a esta definição. Liderança é a habilidade de influenciar pessoas para trabalharem entusiasticamente, visando atingir os objetivos vistos como sendo para o bem comum. Simeão voltou para sua cadeira e disse: uma das palavras-chave é que definimos liderança como uma habilidade. E eu concordei com isso. Uma habilidade é apenas uma capacidade obtida. Afirmo que liderança, influenciar os outros, é uma habilidade que pode ser aprendida e desenvolvida por alguém que tenha a vontade e pratique as ações apropriadas. A segunda palavra-chave de nossa definição é influência. Se liderar é influenciar os outros, como desenvolver esta influência? Como levar as pessoas a fazer o que queremos? Como receber suas ideias, confiança, criatividade e excelência, que são, por definição, dons voluntários? Em outras palavras, interrompi, é saber como o líder consegue envolver as pessoas do pescoço para cima, em vez da velha ideia de nós só queremos você do pescoço para baixo. É isso, Simeão? Exatamente, John. Para entender melhor como se desenvolve este tipo de influência, é essencial compreender a diferença entre poder e autoridade. Cada um de vocês nesta sala tem um cargo de poder. Entretanto, eu quero saber quantos apresentam autoridade com as pessoas que lideram. Fiquei atônito e por isso perguntei. Simeão, não está precisa para mim a diferença entre poder e autoridade. Ajude-me a compreendê-la. Com prazer, John. Um dos fundadores da sociologia, Max Weber, escreveu há muitos anos um livro intitulado A Teoria da Organização Econômica e Social. Neste livro, Weber expôs as diferenças entre poder e autoridade, definindo-as que ainda são amplamente usadas hoje. Vou parafrasear Weber o melhor que conseguir. Simeão voltou para o quadro e escreveu: poder é a faculdade de forçar ou constranger alguém a fazer sua vontade devido à sua posição ou força, mesmo que a pessoa não queira de fato. Todos sabemos como é o poder, não é? O mundo está cheio disso. Faça isso ou estará demitido. Faça isso ou estará acabado. Faça isso ou bateremos em você. Ou faça isso ou castigaremos você durante 2 semanas. Em palavras simples, faça isso, senão... Todos concordam com essa definição, não é? Todos nós concordamos. Simeão voltou ao quadro e escreveu: autoridade. A habilidade de levar as pessoas a fazerem de boa vontade o que você deseja devido à sua influência pessoal. Isto é um pouco diferente, não é? Autoridade é levar as pessoas a fazerem de boa vontade o que você deseja porque você pediu que fizessem. Farei porque Bill me pediu. Eu atravessaria paredes por Bill. Ou farei isso porque mamãe me pediu. E repare que poder é conceituado como uma faculdade, enquanto autoridade como uma habilidade. Não é preciso ter cérebro ou audácia para exercer poder. Crianças de 2 anos são mestras em dar ordem a seus pais. Existiram muitos governantes maus e insensatos ao longo da história. Entretanto, determinar autoridade sobre pessoas necessita de um conjunto especial de habilidades. A treinadora disse: entendo quando você fala que alguém poderia estar num cargo de poder e não ter autoridade sobre as pessoas. Ou, ao contrário, uma pessoa poderia ter autoridade sobre os outros sem estar numa posição de poder. A meta seria, então, que uma pessoa no poder também tivesse autoridade sobre as pessoas. Esta é uma maneira admirável de abordar a questão, Chris. Outra maneira de diferenciar poder de autoridade é lembrar que o poder pode ser vendido e comprado, dado e tomado. As pessoas podem ser colocadas em cargos de poder porque são parentes ou amigas de alguém, porque herdaram dinheiro ou poder. Isto jamais ocorre com a autoridade. A autoridade não pode ser comprada nem vendida, nem dada ou tomada. A autoridade diz respeito a quem você é como pessoa, a seu caráter e a influência que estabelece sobre as pessoas. Isso pode funcionar em casa ou na igreja, mas nunca funcionaria no mundo real, anunciou o sargento. Simeão quase sempre se referia às pessoas pelo nome. Vejamos se isso é realmente verdade, Greg. Em nossas casas, por exemplo, gostaríamos que nossa esposa e filhos correspondessem ao nosso poder ou à nossa autoridade? A nossa autoridade, obviamente, disse a diretora. Simeão reagiu. Mas por que isso é tão óbvio, Teresa? O poder seria suficiente, não é? Leve o lixo para fora, filho, ou você vai apanhar. É claro que o lixo iria para fora imediatamente. Quem que só na segunda vez que falou, eu fiquei sabendo que a enfermeira-chefe do Centro Neonatal do Hospital Providência, no sul do estado, interrompeu dizendo: sim, mas por quanto tempo? Logo esse filho crescerá e se revoltará. Isso mesmo, Kim. Porque o poder danifica os relacionamentos.
Você é capaz de obter alguma vantagem do poder e até realizar coisas. Porém, com o decorrer do tempo, ele se torna muito prejudicial para os relacionamentos. O fenômeno que acontece frequentemente com os adolescentes, que denominamos de rebelião, é muitas vezes uma reação ao poder que os dominou dentro de suas casas por muito tempo. O mesmo acontece com os negócios. A inquietação de um empregado é muitas vezes uma rebelião dissimulada. Repentinamente, senti aversão ao pensar no comportamento do meu filho e no movimento sindicalista lá na fábrica. É claro, Simeão prosseguiu, que a maioria das pessoas prudentes concordaria que liderar com autoridade é importante em nossas casas. Mas que tal uma instituição de voluntários? Lee, você é pastor de uma igreja e tem de lidar com vários voluntários, é isso? Sim, realmente, o pregador respondeu. Você diria, Lee, que os voluntários têm mais probabilidade de responder ao poder ou à autoridade? Sorrindo, Lee afirmou. Se utilizarmos o poder com os voluntários, certamente eles não ficariam conosco por muito tempo. Certamente que não ficariam. Simeão continuou. Eles apenas são voluntários em uma organização que atenda às suas necessidades. Então, que tal o mundo dos negócios? Lidamos com voluntários no mundo dos negócios? Tive de pensar nisso por um momento. Minha reação inicial foi responder, é verdade, eles não são voluntários. Mas Simeão me fez refletir. Pense nisso. Podemos alugar suas mãos, braços, pernas e costas, e o mercado nos ajudará a determinar o aluguel a pagar. Mas será que eles não são voluntários no sentido literal da palavra? Eles têm liberdade para sair? Podem atravessar a rua e ir ao encontro de outro empregador que lhes pague mais 50 centavos por hora? Ou até 50 centavos menos se realmente não se simpatizam conosco? Certamente que sim. E o que é que você me diz dos seus corações, mentes, compromisso, criatividade e ideias? Esses dons não são voluntários? Você pode determinar ou exigir compromisso, excelência, criatividade? A treinadora contestou. Simeão, creio que você está vivendo numa terra de sonho. Se você não exercer poder, as pessoas pisarão na sua cabeça. Talvez, Cris. E apesar de você considerar que eu estou sonhando, saiba que entendo que há vezes em que se é necessário exercer o poder. Seja para impor limites em nossas casas ou para despedir um mau empregado, há ocasiões em que necessitamos de poder. O que estou dizendo é que quando precisar exercer o poder, o líder deve refletir sobre as razões que o forçaram a recorrer a ele. Concluímos que tivemos que recorrer ao poder porque nossa autoridade foi rompida. Ou, ainda pior, talvez não tivéssemos nenhuma autoridade. Mas o poder é a única coisa que as pessoas obedecem, o sargento persistiu. E isso pode ter sido verdade há algum tempo, Craig. Simeão concordou. Mas hoje em dia, as pessoas reagem ao poder de modo bem diferente do que costumavam. Pense no que ocorreu neste país nos últimos 30 anos. Vivemos os anos 60 quando assistimos aos desafios ao poder e às instituições. Testemunhamos abusos de poder em nosso governo, como Wargate, Irangate, Watergate, seja o que for Gate. Tivemos alguns renomados líderes da igreja relacionados em escândalos ofensivos e comprometedores. Os militares foram apanhados mentindo para nós sobre My Lai, Agente Laranja e talvez atualmente a síndrome da Guerra do Golfo. Grandes homens de negócio foram nitidamente retratados pela mídia e por Hollywood como destruidores gananciosos do ambiente, malfeitores, em quem não se pode confiar. Creio que hoje em dia muitos são mais descrentes sobre as pessoas em posições de poder do que jamais foram. O pregador interrompeu. Estive lendo no USA Today semana passada que há 30 anos, 3 em 4 pessoas diziam confiar no governo. Hoje essa estatística caiu para 1 em 4. Não é necessário comentar mais nada, eu creio. Tudo isso é muito bom e bonito na teoria, a treinadora disse. Porém, se como você afirma, a autoridade e influência são um caminho para fazer as coisas prosseguirem, como determinar a autoridade com os diferentes tipos de pessoas com as quais lidamos hoje? Paciência, Chris, paciência. Simeão respondeu com uma risada. Em breve estaremos cuidando disso. O sargento olhou no relógio e interrompeu. Simeão, sinto vontade de falar. Assim como um bom aluno, falarei. Podemos prorrogar para depois, para que eu possa ir ao banheiro? Tínhamos 3 refeições principais por dia. Café da manhã, às 8h15, após a missa matinal. Almoço, às 12h30, depois da cerimônia do meio-dia. E jantar às 6 horas, após as vésperas da tarde. A comida era simples e gostosa, e servida por um frade simpático e muito atencioso chamado Irmão André. Para minha surpresa, participei de cada uma das 5 cerimônias diárias durante a minha semana no mosteiro. O dia começava com a cerimônia matinal às 5h30 e terminava às 8h30. Geralmente, as cerimônias duravam de 20 a 30 minutos cada uma, com um ritual levemente variado, de acordo com o horário. Inicialmente, eu considerava as cerimônias um pouco monótonas, mas à medida que a semana passou, me surpreendi aguardando realmente pela seguinte delas. As cerimônias tinham o dom de me auxiliar na concentração em mim e no dia, e me deixavam tempo para refletir, algo que eu não fazia há muitos anos. Meu companheiro de quarto e eu nos dávamos muito bem. Descobri que Lee era uma pessoa sincera, sem muita pretensão, ao contrário de alguns tipos religiosos que eu conhecera no passado. Embora não passássemos muito tempo juntos, compartilhávamos pensamentos antes de nos recolhermos no fim do dia. Geralmente estávamos tão cansados que caíamos logo no sono. Estou certo de que não teria um melhor colega de quarto. Como esperado, os 6 participantes do retiro vinham de variados setores. Entretanto, tinham em comum o cargo de liderança que exercíamos em nossas respectivas organizações. Todos éramos responsáveis por outras pessoas. O dia se estruturava em torno das 5 cerimônias religiosas, 3 refeições e 4 horas de instrução com pequenos intervalos. Geralmente passávamos o tempo restante lendo, conversando, passeando pelas bonitas imediações ou descendo os 243 degraus para um passeio na praia, às margens do lago Michigan. Durante a sessão da tarde, Simeão solicitou que escolhêssemos um parceiro. Kim sorriu para mim e me juntei a ela, decidido a ouvi-la dessa vez. Vamos pensar mais um pouco nessa questão da autoridade ou influência, se preferirem, com os outros. Eu gostaria que cada um pensasse numa pessoa, viva ou morta, que exerceu autoridade sobre vocês, da maneira como conceituamos a autoridade hoje cedo. Pode ser um professor, um treinador, um pai, cônjuge, chefe, seja quem for. Pensem em alguém que teve ou tem autoridade sobre suas vidas. Alguém por quem vocês atravessariam paredes. Instantaneamente pensei em minha mãe, que morrera havia 10 anos. Agora, com o parceiro, Simeão prosseguiu. Eu gostaria que vocês enumerassem as virtudes de caráter que essa pessoa possuía ou possui.
Apenas escrevam essas virtudes como se fosse uma lista de compras e juntem suas duas listas. Então reduzam a lista para 3 a 5 virtudes que consideram essenciais para o desenvolvimento da autoridade com pessoas de acordo com sua vivência de vida. Para mim, a atividade foi fácil porque minha mãe teve imensa influência em minha vida e eu gostaria de fazer mais do que atravessar paredes por ela, se possível. Rapidamente escrevi paciente, responsável, bondosa, cuidadosa, confiável e passei a folha para Kim. Eu me surpreendi ao descobrir que a lista de Kim era muito parecida à minha. Ela escolheu uma antiga professora de ensino médio que provocara grande impacto em sua vida. Simeão foi para o quadro e solicitou a lista de cada grupo. Novamente fiquei espantado com a semelhança das listas. As principais respostas foram honestidade, confiabilidade, bom exemplo, cuidado, compromisso, bom ouvinte, conquistava a confiança das pessoas, tratava as pessoas com respeito, encorajava as pessoas, atitude positiva e entusiástica, gostava das pessoas. Simeão deixou o quadro destacando: excelente lista, excelente lista. Retornaremos à lista depois, durante a semana, e a compararemos com outra lista que a maioria de vocês reconhecerá. Agora, tenho 2 perguntas sobre a lista. Primeira, dessas qualidades de caráter que vocês consideram essenciais para liderar com autoridade, quais são aquelas com que nós nascemos? Passamos alguns minutos analisando o quadro antes que quem respondesse com um simples nenhuma delas. O sargento contestou: não tenho certeza. Uma atitude positiva, entusiástica e compreensiva possivelmente é algo com que você nasce. Eu jamais fui um sujeito assim e nem gostaria de ser. Ah, é? Talvez você pudesse ser esse tipo de sujeito se eu lhe desse uma bonificação de $25 mil. O pregador retrucou. O que você quer dizer com isso, pregador? O sargento reagiu. Suponha que ele dissesse que pagaria $25 mil se nos próximos 6 meses você tivesse com suas tropas uma atitude mais positiva, entusiástica e compreensiva. Vou lhe fazer uma pergunta, Greg. No final dos 6 meses, suas tropas não estariam puxando o seu saco? Entre sorrisos silenciosos, o sargento cabisbaixo falando: entendi o que você quer dizer, pregador. Simeão salvou Greg. Todas as qualidades que vocês enumeraram são comportamentos. E comportamento é opção. Minha segunda pergunta é: quantas dessas 10 qualidades, desses comportamentos, vocês ostentam em suas vidas atualmente? Todos, respondeu a diretora. De certo modo, ostentamos todos. Alguns melhor do que outros e alguns talvez precariamente. Eu seria a pior ouvinte do mundo, mas sou obrigado a escutar em certas ocasiões. Eu seria uma pessoa muito desonesta, mas sou honesta ao lidar com a minha família. Excelente, Teresa. Simeão disse com um sorriso. Esses traços, muitas vezes, são desenvolvidos cedo na vida e tornam-se comportamentos habituais. Alguns de nossos hábitos, nossos traços característicos, evoluem e amadurecem em altos níveis, enquanto outros transformam-se pouco a partir da adolescência. O desafio para o líder é escolher os traços de caráter que necessitam ser trabalhados e empregar-lhes a bonificação de $25 mil de Lee. Desafiar-nos para transformar nossos hábitos, nosso caráter, nossa natureza. Isso necessita de uma opção e muito esforço. A pessoa não pode transformar sua natureza. Interrompeu o sargento num tom desafiador. Fique atento, Greg. Vem mais coisas por aí. Respondeu Simeão com uma piscada de olho. Depois do intervalo do meio da tarde, passamos o resto do dia debatendo a relevância dos relacionamentos. Simeão começou. Em palavras simples, liderar é conseguir que as coisas sejam feitas pelas pessoas. Ao trabalhar com pessoas e conseguir que as coisas se façam por elas, sempre haverá 2 dinâmicas em jogo: a tarefa e o relacionamento. É habitual o líder perder o equilíbrio, concentrando-se somente em uma das dinâmicas em prejuízo da outra. Por exemplo, se nos concentrarmos simplesmente em ter a tarefa realizada e não no relacionamento, quais são os sintomas que podem aparecer? Ah, isso é fácil, a enfermeira respondeu. Em nosso hospital, basta observar quais são os chefes que têm maior rotatividade em seu departamento. Isto evidencia que ninguém quer trabalhar com aquela pessoa. Isso mesmo, Kim. Se nos concentrarmos em tarefas e não em relacionamentos, podemos ter transferências, rebeliões, má qualidade de trabalho, baixo comprometimento, baixa confiança e outros sintomas indesejáveis. Sim, fiquei surpreso em me revelar. Recentemente houve um movimento sindicalista na minha empresa, porque provavelmente estávamos muito concentrados na tarefa. Eu me concentrei nos resultados e me esqueci-me do relacionamento, o que provocou muita insatisfação entre os empregados. Mas a tarefa é importante, o sargento interrompeu. Nenhum trabalho se perfaz se a tarefa não for realizada. Você está completamente certo, Greg. Simeão concordou. O líder que não cumprir as tarefas e só se preocupar com o relacionamento não terá sua liderança garantida. Então, a chave para a liderança é realizar as tarefas enquanto se constroem os relacionamentos. Senti vontade de compartilhar um pensamento. Creio que isso deve estar se transformando um pouco, mas a maior parte das pessoas é promovida a cargos de liderança devido às suas capacidades técnicas reveladas na execução das tarefas. É uma armadilha contra a qual eu fui alertado muitas vezes em minha carreira. Certa vez, promovemos o nosso melhor operador de retroescavadeira a supervisor, e notei que havíamos ocasionado 2 novos problemas. Passamos a ter um mau supervisor e perdemos nosso melhor operador de retroescavadeira. Não percebemos que, apesar de ser um excelente técnico, seu relacionamento com os subalternos era terrível. Mas como existe uma definição de liderança falha, pessoas voltadas para as tarefas provavelmente ocupam a maioria dos cargos de liderança. Isso pode ser verdade, John. Assentou Simeão. Hoje de manhã, dissemos que aquele que exerce o poder pode ser muito severo nos relacionamentos. Agora, precisamos fazer a seguinte pergunta. Os relacionamentos são importantes quando você lidera? Levei quase uma vida toda para aprender esta grande verdade. Tudo na vida gira em volta dos relacionamentos. Com Deus, conosco, com os outros. Isso é especialmente verdadeiro nos negócios, porque sem pessoas não existem negócios. Famílias saudáveis, times saudáveis, igrejas saudáveis, negócios saudáveis e até vidas saudáveis abordam sobre relacionamentos saudáveis. Os líderes verdadeiramente grandes têm essa capacidade de construir relacionamentos saudáveis. Você poderia ser mais específico, Simeão? A treinadora desafiou.
De modo geral, acredito que os negócios tratam de tijolos, argamassa e máquinas. De que relacionamentos você está se referindo? Para haver um negócio saudável e próspero, devem existir relacionamentos saudáveis entre os responsáveis pela organização. E não estou falando apenas dos diretores, como também dos clientes, dos empregados, dos donos e dos fornecedores. Por exemplo, se nossos clientes nos abandonam e vão para os concorrentes, temos um problema de relacionamento. Não estamos identificando nem satisfazendo suas genuínas necessidades. E a regra número 1 dos negócios é, se não atendermos às necessidades de nossos clientes, alguém fará. Acrescentei. Sim, a antiga prática de convidar o cliente para jantar e assim conseguir o pedido está ultrapassada. Agora o que vale é qualidade, serviço e preço. Simeão concordou. Isso mesmo, John. Satisfazer as reais necessidades do cliente. O mesmo se aplica aos empregados. Agitação, transferências, greves, baixo ânimo, baixa confiança e baixo comprometimento são sintomas comuns de problema de relacionamento. As reais necessidades dos empregados não estão sendo supridas. Imediatamente, recordei que eu escolhera por não escutar meu chefe quando me falou que a campanha sindicalista na fábrica era um problema de administração. Simeão prosseguiu. Permitam-me dar um passo adiante. Se não estamos atendendo às necessidades dos donos ou acionistas, a organização também estará em grave dificuldade. Os acionistas têm uma necessidade legítima de obter o retorno justo do seu investimento. E se não estivermos preenchendo essa necessidade, nosso relacionamento com os acionistas não estará bom. O pregador disse. Isso mesmo, irmão Simeão. E se os acionistas não estiverem felizes, a organização não se manterá por muito tempo. Descobri isso de uma maneira muito dolorosa há vários anos, quando eu era gerente geral de um grande resort no Arizona. Nós nos divertimos bastante no trabalho, mas não estávamos muito atentos ao resultado e eu acabei sendo demitido. Simeão continuou. A mesma regra de relacionamento vale para os vendedores e fornecedores, sejam os de pessoas, serviços ou levantamento de recursos para operacionalizar nossas organizações. Um relacionamento saudável entre fornecedor e cliente é indispensável para a saúde duradoura de qualquer organização. Em suma, relacionamentos saudáveis com os clientes, empregados, donos e fornecedores garantem um negócio saudável. Os líderes eficientes assimilam esta simples regra. O sargento não estava convencido. Mas no final, Simeão, você sabe o que realmente fará e manterá felizes as tropas, os empregados ou quem quer que seja? A resposta é sempre a mesma. Onde está o dinheiro? Certamente, o dinheiro é importante, Greg. Retenha um contra-cheque e logo você descobrirá o quanto ele é importante. Contudo, as pesquisas realizadas neste país durante décadas sobre o que as pessoas mais esperam de suas organizações mostraram sempre o dinheiro no quarto ou quinto lugar da lista. O tratamento digno e respeitoso, a capacidade de contribuir para o sucesso da organização, o sentimento de participação sempre apareceram acima do dinheiro. Lamentavelmente, a maior parte dos líderes escolheu por não acreditar nas pesquisas. O pregador agitado na cadeira finalmente disse: pense na instituição do casamento neste país. Aproximadamente a metade dessas parcerias que poderiam ser chamadas de organizações fracassam. Sabem qual é o principal motivo que as pessoas alegam para este fracasso? Dinheiro e problemas financeiros. Quantos de vocês acreditam nisso? É como dizer que pessoas pobres não podem ter bons casamentos. Que absurdo. Tendo aconselhado casais durante anos, posso afirmar que o dinheiro é o que todos apontam quando há problemas, por ser palpável e concreto. Mas a raiz das separações está em problemas de relacionamento. Boa observação, eu disse. Durante um recente movimento sindicalista em nossa fábrica, todos me falavam que a principal questão era o dinheiro. E eu me convenci disso. Porém, o grande consultor especialista em sindicalismo que contratamos para nos ajudar me assegurava que a questão não era dinheiro. Ele insistia que se tratava de um problema de relacionamento. Contudo, eu não acreditava. Talvez ele estivesse certo. A diretora perguntou: Simeão, eu concordo com você quando menciona que os relacionamentos são muito importantes nas organizações e na vida. Mas, assim sendo, qual é o ingrediente fundamental num relacionamento bem-sucedido? Que bom que você perguntou, Teresa. Simeão respondeu prontamente. E a resposta é simples: confiança. Sem confiança, é difícil, se não impossível, manter um bom relacionamento. A confiança é a cola que gruda os relacionamentos. Se vocês não tiverem certeza disso, perguntem-se quantos relacionamentos bons vocês têm com pessoas em quem não confiam. Vocês querem jantar com essas pessoas no fim de semana? Sem níveis básicos de confiança, os casamentos se desfazem, as famílias se dispersam, as organizações declinam, os países se desmoronam. E a confiança vem do fato de uma pessoa ser confiável. Conversaremos mais sobre isso no decorrer da semana. Tenho certeza de que debatemos muito mais naquela primeira aula, naquele primeiro domingo de outubro. Mas esses foram os principais pontos de que me recordo. Tive tantos pensamentos e passei por tantas emoções ao mesmo tempo que senti dificuldade em prestar atenção no fim do dia. Continuei pensando nas minhas responsabilidades como chefe, pai, marido, treinador. Pensar nelas e no modo como exercia poder e liderança me deixou meio desorientado. Eu me sentia abatido e completamente esgotado quando caí na cama aquela noite. Capítulo 2. O velho paradigma. Se você não mudar a direção, terminará exatamente onde partiu. Antigo provérbio chinês. Eu estava completamente acordado às 15 para as 5 da manhã, mas não sentia muita vontade de sair da cama. Entretanto, como sabia que Simeão estaria aguardando por mim na capela, abandonei as cobertas quentes, joguei um pouco de água no rosto e fui ao seu encontro. Simeão estava sentado na mesma cadeira que ocupava nas 5 cerimônias diárias. Ele acenou para mim e eu me sentei próximo dele. Me desculpe por tirá-lo da cama tão cedo, eu disse. Não se preocupe, eu acordo muito cedo, John. Estou feliz por podermos passar algum tempo juntos. Perguntei ao reitor ontem se podia tomar o café da manhã com você, mas ainda não obtive resposta. Ele concordou em permitir que quebrássemos o grande silêncio antes da cerimônia das 5h30. E estou muito agradecido por isso. Ele é realmente muito bondoso, pensei. Diga-me, John, o que você tem aprendido? Muitas coisas, respondi. Aquele conceito de poder e autoridade é muito interessante. Mas, Simeão, ontem eu fiquei constrangido quando você me pegou por não estar ouvindo o que Akin dizia. Ah, sim. Eu tenho reparado que você não ouve muito bem. O que você quer dizer com isso? Perguntei na defensiva. Sempre me considerei um bom ouvinte.
Ontem de manhã, quando nos conhecemos em seu quarto, você me interrompeu no meio de uma frase 3 vezes. Isto, sinceramente, não me afeta. Mas, John, eu tenho receio das mensagens que você transmite às pessoas que lidera quando se interrompe desse modo. Ninguém lhe falou desse seu mau hábito? Não, realmente. Menti. Sabendo que uma das maiores reclamações de Rachel sobre mim era que eu nunca permitia às pessoas concluírem uma frase. Isso frustrava muito os meus filhos. Rachel sempre repetia que provavelmente eu fazia a mesma coisa no trabalho e talvez ninguém jamais tivesse coragem de dizer-me. Mas certa vez no trabalho, alguém fez isso. Foi durante uma entrevista com um gerente de produção que estava se demitindo para trabalhar com um concorrente. Ele me disse que eu era o pior ouvinte que tinha conhecido. Não me importei muito com a sua colocação, pois o considerava um traidor. Mas agora, percebia que precisava repensar essa observação feita por ele. Quando você interrompe as pessoas no meio de uma frase, John, você envia algumas mensagens negativas. Número 1. Se você me interrompeu, é porque não estava prestando muita atenção ao que eu dizia, já que sua cabeça estava ocupada com a resposta. Número 2. Se você se recusa a me ouvir, não está valorizando a minha opinião. Finalmente, você deve acreditar que o que tenho a dizer é muito mais importante do que eu tenho a dizer. John, essas mensagens são desrespeitosas e, como líder, você não pode enviá-las. Mas não é assim que eu me sinto, Simeão. Retruquei. Respeito muito você. Seus sentimentos de respeito devem se expressar por meio de suas ações de respeito, John. Creio que tenho de trabalhar isso. Respondi rapidamente, desejando mudar de assunto. Fale-me de você, John. Simeão pediu como se estivesse lendo minha mente. Durante 5 minutos, relatei a Simeão uma breve autobiografia. E nos 5 minutos seguintes, falei das coincidências de Simeão e do sonho recorrente. Simeão escutou atentamente, como se nada mais no mundo tivesse importância além do que eu estava dizendo. Ele me olhava diretamente nos olhos e inclinava a cabeça para demonstrar que compreendia, mas não falou sequer uma palavra até eu concluir. Depois de 1 minuto ou 2 de silêncio, ele disse: Obrigado por compartilhar sua história, John. É fascinante. Adoro ouvir sobre a jornada das pessoas pela vida. Nada de tão especial, eu disse, retraindo. Qual a sua opinião sobre essas coincidências de Simeão? Ainda não estou bem certo, John, ele disse, esfregando o queixo. Tenho a inclinação de concordar com a sua esposa de que provavelmente isso significa algo. Nosso inconsciente e os sonhos que ele nos fornece têm uma riqueza indescritível que estamos apenas começando a compreender. Sim, suponho. Então, como posso ajudá-lo esta semana, John? Creio que gostaria de roubar um pouco do seu cérebro, se possível, Simeão. Realmente estou lutando muito estes dias e minha mente é um verdadeiro turbilhão. Qualquer um imagina que um sujeito que tem tudo que todos poderiam desejar deveria estar contente e feliz. Contudo, como lhe disse, este não é o meu caso. John, levei muitos anos para aprender que não são as coisas materiais que nos trazem alegria na vida. Simeão disse como se estivesse declarando uma verdade universal. Olha ao redor de nós. Os maiores prazeres da vida são totalmente grátis. Você realmente acredita nisso, Simeão? Só para começar, John. Pense no amor, no casamento, na família, nos amigos, nos filhos, nos netos, no nascer e pôr do sol. Nas noites de lua, nas estrelas brilhando, nas criancinhas, nos dons do tato, do gosto, do olfato, da audição, da visão, na boa saúde, nas flores, nos lagos, nas nuvens, no sexo, na capacidade de fazer escolhas, na própria vida. Todos são grátis, John. Alguns frades começaram a entrar na capela e eu soube que nossa hora estava quase chegando ao fim. Creio que aprenderei alguma coisa com você esta semana, Simeão. Não sei o que será, mas estou ansioso de continuar. Preciso ter a minha vida de volta novamente antes de perder o emprego e até a família. Mas, para ser franco com você, na realidade, estou me sentindo pior aqui. Quanto mais escuto você, mais percebo quando estou fora da linha. Acredito que nunca me senti tão por baixo. Este lugar é ideal para recuperar sua vida. Simeão respondeu. Havia um murmúrio na sala de aula quando o relógio começou a bater 9 horas naquela manhã. Simeão sorriu para o grupo e disse cordialmente. Acredito que alguns de vocês estiveram lutando com alguns dos princípios que debatemos ontem. Você está certíssimo. O sargento explodiu como se falasse para o grupo todo. Essa história de conto de fadas vai contra tudo que nós aprendemos no mundo real. O pregador inclinou a cabeça e disse. O que você quer dizer com nós? Talvez você tenha que desafiar alguns dos seus velhos paradigmas, soldado. E o que é um paradigma, pregador? Resmungou o sargento. Algo que você tirou da Bíblia? Simeão assumiu a direção. Paradigma é uma boa palavra. Paradigmas são apenas padrões psicológicos, modelos ou mapas que utilizamos para navegar na vida. Nossos paradigmas podem ser valiosos e até salvar vidas quando usados adequadamente, mas podem se tornar perigosos se os tivermos como verdades absolutas, sem aceitarmos qualquer possibilidade de mudança e deixarmos que eles filtrem as novas informações e as mudanças que acontecem pela vida. Agarrar-se a paradigmas ultrapassados pode nos deixar paralisados enquanto o mundo passa por nós. O sargento disse. Está bem, agora entendi. Meu velho paradigma era que os frades eram estranhos e os mosteiros deviam ser evitados a todo custo. Graças ao meu capitão que insistiu em mandar-me para cá, tenho o prazer de dizer que esses paradigmas estão sendo desafiados aqui nessa semana. Ele levantou os olhos e suspirou. Todos rimos, mas ninguém riu mais do que Simeão. Acredito que devo lhe agradecer, Greg. Simeão respondeu com um sorriso. Como exemplo de paradigma perigoso, pense na visão de mundo que uma garotinha vítima de um pai abusivo desenvolveria. Provavelmente, ela teria a ideia, o paradigma, de que os homens adultos não devem ser confiáveis. Enquanto ela fosse criança, esse paradigma a levaria a afastar-se do pai. Porém, se ela o transferir para o mundo adulto, é provável que, quando crescer, tenha grandes dificuldades com os homens. Compreendo, disse a enfermeira. O paradigma da menina pequena era que nenhum homem é confiável. Mas o paradigma apropriado é que alguns homens não são confiáveis. Entretanto, a menina ficaria impregnada pelo modelo que serviu para ela enquanto viveu no lar com aquele responsável e o transferirá inadequadamente para suas vivências no mundo adulto. Exatamente, Kim. Simeão prosseguiu. Por isso, é importante que desafiemos sempre os paradigmas sobre nós mesmos, do mundo, ao redor de nós, de nossas organizações e das outras pessoas. Lembrem-se de que o mundo exterior entra em nossa consciência pelos filtros de nossos paradigmas. E nossos paradigmas nem sempre estão certos. Eu acrescentei. Li em algum lugar que não vemos o mundo como ele é, mas como nós somos. O mundo parece muito diferente dependendo de nossa visão. Ele parece diferente se eu sou rico ou pobre, doente ou saudável, jovem ou velho, negro ou branco. Minha mulher enxerga o mundo de modo muito distinto do meu, acreditem-me.
A diretora disse: acredito que foi Mark Twain quem disse que precisamos ter cuidado para assimilar as lições apropriadas de nossas experiências. Ele exemplificou com o gato que senta no fogão quente. Como a experiência foi dolorosa, ele jamais se sentará em qualquer fogão, nem quente nem frio. Excelente, excelente. Simeão reagiu com seu sorriso costumeiro. Pensem nos velhos paradigmas. A terra é chata, o sol gira em torno da terra, a salvação virá se você for uma boa pessoa, as mulheres não podem votar, os negros são inferiores, as monarquias devem governar as pessoas, cabelos longos e brincos são apenas para mulheres. E assim por diante. Novas ideias e maneiras de fazer as coisas estarão sempre sendo desafiadas. E até rotuladas como heréticas, coisas do diabo, comunistas. Desafiar os velhos caminhos precisa de muito esforço. Porém, acomodar-se nos paradigmas ultrapassados também. O mundo está mudando tão rapidamente que podemos ficar paralisados se não desafiarmos nossas crenças e paradigmas. A treinadora declarou: eu gostaria de saber se este é o motivo do progresso contínuo tão grande nesses dias. Se uma organização não está desafiando suas crenças e velhas maneiras de fazer as coisas, a concorrência e o mundo apenas a ultrapassam. Por outro lado, averiguamos que as pessoas têm muita dificuldade em mudar. Por quê, Simeão? Simeão respondeu rapidamente: a mudança nos desinstala, retira-nos da nossa zona de conforto e nos obriga a fazer as coisas de modo diferente, o que é difícil. Quando nossas ideias são desafiadas, somos forçados a repensar nossa posição. E isso é sempre incômodo. É por isso que, em vez de ponderar sobre seus comportamentos e enfrentar a árdua tarefa de mudar seus paradigmas, muitos se contentam em permanecer eternamente paralisados em seus pequenos trilhos. A diretora fez uma careta. Um trilho é uma espécie de caixão sem alças. A treinadora contribuiu. O progresso contínuo é essencial tanto para as pessoas como para as organizações, porque nada permanece igual na vida. A natureza nos demonstra nitidamente que ou você está vivo ou crescendo, ou está morrendo, morto ou declinando. Simeão acrescentou: quase todos compram a ideia do progresso contínuo. Entretanto, por definição é impossível melhorar, a menos que mudemos. São sempre pessoas corajosas da linha de frente que desafiam e fazem as perguntas que abrirão caminho para as outras. George Bernard Shaw. A diretora interrompeu novamente. Disse uma vez que o homem sensato se adapta ao mundo. O insensato persiste em tentar adaptar o mundo a si mesmo. Portanto, todo o progresso depende do homem insensato. Muitas vezes comento com as minhas jogadoras, acrescentou a treinadora, que é preferível ser o cão-guia da matilha por 3 motivos. Primeiro, é ele quem abre os caminhos. Segundo, é o primeiro a ver a paisagem. E terceiro, não fica olhando para os rabos dos outros o tempo todo. Obrigado, Chris. Eu ainda não tinha ouvido isso. Simeão riu. Ele caminhou em direção ao quadro e escreveu exemplos de velhos e novos paradigmas, enquanto o grupo trocava ideias. Velho paradigma: invencibilidade dos Estados Unidos da América. Novo paradigma: concorrência global. Velho paradigma: administração centralizada. Novo paradigma: administração descentralizada. Velho paradigma: Japão igual a produtos de má qualidade. Novo paradigma: Japão igual a produtos de boa qualidade. Velho paradigma: gerenciamento. Novo paradigma: liderança. Velho paradigma: eu penso. Novo paradigma: causa e efeito. Velho paradigma: apego a um modelo. Novo paradigma: melhoria contínua. Velho paradigma: lucro a curto prazo. Novo paradigma: lucro a curto e longo prazos. Velho paradigma: trabalho. Novo paradigma: sócios. Velho paradigma: evitar e temer mudanças. Novo paradigma: a mudança é urna constante. Velho paradigma: está razoável. Novo paradigma: defeito zero. Simeão continuou: certo, temos velhos paradigmas sobre como dirigir organizações que precisam ser desafiados nessa entrada do novo milênio. Como a menininha, podemos estar carregando bagagem velha e paradigmas organizacionais inapropriados para um mundo em constante evolução. Segundo vocês, quais seriam os paradigmas predominantes na administração de uma organização hoje? O sargento, como sempre, foi rápido. Estilo piramidal de administração. O vértice para baixo. Faço o que eu digo, se eu quiser sua opinião, eu a darei para você. Viver conforme a regra de ouro que diz: quem tem o ouro, faz as regras. Simeão encaminhou-se para o quadro novamente, devagar, dizendo: vamos falar do paradigma da administração de estilo piramidal e por que se tornou tão popular. Ele desenhou um grande triângulo e subdividiu-o em 5 partes. Nossa administração em estilo de pirâmide é um velho conceito herdado de séculos de guerra e monarquias. Nas Forças Armadas, por exemplo, encontra-se o general no topo, com coronéis, seguidos dos capitães e tenentes, sargentos, e adivinhe quem está lá embaixo? Os soldados, Greg disse. As tropas da linha de frente muitas vezes se referem a si mesmas como soldados, e se orgulham muito disso. Obrigado, Greg. E quem é que fica mais próximo do inimigo, o general ou os soldados? Claro, os soldados, disse a treinadora. Simeão começou a colocar títulos de direção organizacional sobre os títulos militares, dizendo: daremos um passo de cada vez e adaptaremos este modelo militar às nossas organizações de hoje. Colocaremos o presidente no lugar do general, os vice-presidentes no dos coronéis, os gerentes intermediários no dos capitães e tenentes, e os supervisores no dos sargentos. Agora, adivinhem quem está na base da organização típica. Os soldados. 3 de nós responderam em uma só vez. Não são mais os soldados, o pregador anunciou. Agora, nós nos referimos a eles como os empregados ou associados. Obrigado, Lee. Simeão sorriu. E onde está o cliente neste modelo? Quem está mais perto do cliente? O presidente ou os caras que executam trabalho e agregam valor ao produto? Espero que a resposta seja óbvia para vocês. Então eu disse: meu chefe costumava me lembrar que as pessoas que colocam o vidro nas caixas em nossa fábrica são as mais próximas dos clientes. Quer dizer, eu posso até conhecer os clientes pessoalmente e convidá-los para almoçar ocasionalmente, mas a coisa mais importante é a que está dentro da caixa quando ele tira a tampa. E a última pessoa a tocar naquele vidro é o trabalhador. Acredito que isso o faz mais próximo dos clientes. Velho paradigma: presidente, general, vice-presidentes, coronéis, gerentes intermediários, capitães e tenentes, supervisores, sargentos, empregados, associados, soldados, tropas, cliente, inimigo. Sim, eu ouvi dizer que os executivos se sentem muito sozinhos no topo, mas todos os outros também estão sozinhos, porque cada um está tratando de executar o seu trabalho.
Teresa deixou escapar. Então você tem um modelo que se parece um pouco com este. Simeão anunciou afastando-se do quadro e perguntou: este é um bom modelo ou paradigma para dirigir uma organização hoje? Uma coisa é certa, respondeu o sargento um tanto na defensiva. Esta é uma maneira eficiente de realizar o trabalho. Nosso país alcançou grande projeção usando este estilo. Foi um sucesso durante muito tempo. Bem, comentou o pregador, parece muito natural que depois das grandes vitórias do início do século XX, as pessoas retornassem para casa, acreditando que esse estilo de poder de cima para baixo, de obedecer a ordem sem questionar, fosse o melhor para conseguir o que se desejava. Muitas pessoas, provavelmente, voltaram para casa, elegendo essa maneira como a melhor e talvez a única de conduzir seus negócios, seus lares, os times esportivos, as igrejas e as organizações não militares. É indiscutível que o modelo militar foi eficiente para ganhar guerras. Simeão concordou, balançando a cabeça. Mas eu me pergunto se, tal como na história da menininha do nosso exemplo, não transferimos inadequadamente um modelo que serviu perfeitamente bem na defesa de terras e crianças para um mundo onde o mesmo modelo não será tão eficiente. Este modelo nos serve bem hoje ou há um caminho melhor? Sabe, Lee começou, quando olho para o modelo no quadro, fico admirado por termos o cliente no mesmo lugar do inimigo. Você acredita mesmo que as organizações veem o cliente como um inimigo? Certamente eu não gostaria que fosse assim, pelo menos conscientemente. Kim respondeu. Mas quando olho para esse estilo de administração de cima para baixo, fico preocupada com as mensagens que estão sendo enviadas para os empregados. O que você quer dizer com isso? Perguntei. Na organização, todos estão olhando para cima, para o chefe e longe do cliente. Ela respondeu rapidamente. Boa observação, Kim. Simeão exclamou. Isso é exatamente o que acontece com uma mentalidade ou paradigma de cima para baixo. Se eu tivesse de ir à sua organização e perguntasse aos empregados quem eles estão tentando agradar ou a quem eles servem, qual seria a resposta da grande maioria? Respondi sem vacilar. Eu gostaria de pensar que eles diriam o cliente, mas receio que diriam o patrão. Sim, de fato estou seguro de que os empregados da minha fábrica diriam algo como estou aqui para fazer o chefe feliz. Se o chefe estiver feliz, a vida é boa. Triste, mas provavelmente verdadeiro. É honesto de sua parte reconhecer isso, John, afirmou Simeão. Minha experiência tem sido a mesma. Hoje, em muitas organizações, as pessoas se empenham sobretudo em manter o patrão feliz. E quando todo mundo se empenha em manter o chefe feliz, quem se preocupa em manter o cliente feliz? A diretora parecia um pouco perplexa quando disse vagarosamente. Ah, isso é muito triste. Talvez o cliente precise estar no topo. Isso não faz muito mais sentido? Claro que faz, Teresa, respondeu o pregador. Porque se o cliente não estiver sendo servido e mantido feliz, não haverá um próximo seminário, porque logo estaremos desempregados. Simeão encaminhou-se para o quadro. Seguindo o que Teresa disse, suponham que nosso paradigma de cima para baixo esteja de cabeça para baixo. Suponham que um modelo que serviu perfeitamente bem num certo tempo e local não seja apropriado hoje. E se, como Teresa sugeriu, invertêssemos o triângulo e colocássemos o cliente no topo? E, como dissemos anteriormente, os mais próximos do cliente fossem os associados ou empregados, apoiados pela linha de frente dos supervisores e a seguir todo o resto. O novo modelo poderia se parecer com este. Simeão distanciou-se do quadro. Creio que você está vivendo na ilha da fantasia, Simeão, exclamou o sargento. Você está dizendo que os empregados deveriam estar no topo dirigindo o negócio? Todo esse papo engraçado na teoria, mas esqueça dele no mundo real. Novo paradigma. Cliente, associados, empregados, supervisores, gerentes intermediários, vice-presidentes, presidente. Simeão sorriu tranquilamente. Por favor, ature-me mais um minuto ou dois, Greg. Imaginemos uma organização cujo foco principal fosse servir ao cliente. Imagine, como mostra a pirâmide, uma organização onde os empregados na linha de frente estivessem servindo aos clientes e garantindo que suas verdadeiras necessidades estivessem sendo satisfeitas. E suponha também que o supervisor da linha de frente começasse a enxergar os empregados como clientes e se dedicasse a identificar e preencher suas necessidades. E assim por diante, pela pirâmide abaixo. Isso exigiria que cada gerente adotasse uma nova atitude, um novo paradigma, reconhecendo que o papel do líder não é impor regras e dar ordens à camada seguinte. Em vez disso, o papel do líder é servir. Que paradoxo interessante. E se estivesse tudo de cabeça para baixo? Talvez liderássemos melhor servindo. A enfermeira apoiou. No hospital, eu sempre digo aos meus supervisores que seu trabalho é retirar todos os obstáculos, todos os empecilhos para que os empregados possam servir aos pacientes. Eu lhes digo para se verem como gigantescos niveladores de estradas, removendo todos os quebra-molas ao longo do caminho. Usando suas palavras, Simeão, remover os obstáculos seria servir as pessoas. Isso mesmo, o pregador acrescentou. Lamentavelmente, muitos gerentes colocam obstáculos em vez de retirá-los. Eu costumava chamar os supervisores que passavam os dias colocando obstáculos de gerentes gaivotas. Um gerente gaivota é aquele que periodicamente voa para dentro da área, faz muito barulho, engana as pessoas, talvez come seu almoço e desaparece. Creio que todos nós conhecemos alguns gerentes assim. É uma vergonha que tantos líderes gastem seu tempo falando de seus direitos como líderes em vez de suas terríveis responsabilidades como líderes. Simeão sorriu. Está na hora da capela do meio-dia. Resumindo o que discutimos, um líder é alguém que identifica e satisfaz as necessidades legítimas de seus liderados e remove todas as barreiras para que possam servir ao cliente. Repetindo, para liderar, você deve servir. Viva Simeão! Viva Simeão! O sargento cantou até perder o fôlego enquanto saía. Após o almoço, decidi andar um pouco na praia antes da aula da tarde. Greg perguntou se podia ir comigo e eu menti educadamente. Seria ótimo. O sargento era a última pessoa com quem eu gostaria de passear. Caminhamos uns minutos silenciosamente até que ele perguntou. O que você acha de toda essa coisa de poder versus autoridade e de servir as pessoas? Ainda não estou certo, mas eu continuo escutando, respondi. Tenho dificuldade em acreditar que isso funcionaria no mundo real. É grego para mim. Para nós dois, Greg. Eu disse apenas para ser agradável. Mas pela segunda vez, em menos de 5 minutos, eu mentia para o Greg. As palavras de Simeão não eram língua estrangeira para mim. Reconheci a verdade quando a ouvi. Todos estavam presentes e curiosamente quietos quando o relógio tocou 2 vezes para começar nossa sessão da tarde. Antes que Simeão abrisse a boca, o sargento falou. Sei que você era visto como um bom líder há alguns anos e eu respeito isso, Simeão.
Mas eu não posso acreditar que você tenha conseguido sua fama dizendo aos supervisores que fizessem o que os empregados queriam. Se eu tentasse liderar as pessoas desse modo, perdoe-me, haveria uma anarquia declarada. Num mundo ideal, você pode estar certo. Porém, fazer o que as pessoas querem jamais funcionará neste mundo. Sinto muito, Greg, iniciou Simeão. Acredito que não fui claro sobre o que significa servir. Eu falei que os líderes devem identificar e satisfazer as necessidades de seus empregados e servi-los, atendê-los. Eu não disse que eles deviam identificar e satisfazer as vontades das pessoas, ser escravos delas. Os escravos fazem o que os outros querem. Os servidores fazem o que os outros precisam. Há um mundo de diferença entre satisfazer vontades e satisfazer necessidades. E como você definiria a diferença? Greg perguntou um pouco mais calmo. Simeão não vacilou. Como pai, por exemplo, se eu deixasse que meus filhos fizessem o que quisessem, creio que nenhum de vocês gostaria de passar um tempo em minha casa, porque as crianças estariam correndo, gritando, e teríamos uma anarquia, como você mesmo disse. Dando o que as crianças querem, estou seguro de não estar dando o que precisam. As crianças e os adultos necessitam de um ambiente com limites. Um lugar onde haja regras estabelecidas e onde as pessoas sejam responsáveis. Elas podem não querer limites e responsabilidade, mas precisam de limites e responsabilidade. Não fazemos favor a ninguém comandando lares ou departamentos indisciplinados. O líder jamais deve aceitar a mediocridade ou o segundo lugar. As pessoas precisam receber estímulo para se tornarem o melhor que puderem ser. Talvez isto não seja o que querem. Entretanto, o líder deve estar sempre mais preocupado com as necessidades do que com as vontades. Para minha surpresa, senti vontade de falar. Todos os trabalhadores de nossa fábrica querem ganhar $20 por hora. Se fôssemos pagar-lhes $20 por hora, provavelmente estaríamos falidos em poucos meses, porque nossa concorrência seria capaz de fazer o vidro muito mais barato. Se concordássemos com a reivindicação, poderíamos ter feito o que os empregados queriam. Porém, certamente, não faríamos o que eles precisavam, que é proporcionar empregos estáveis e duradouros. O sargento acrescentou. Sim, acredito que é isso que os políticos fazem quando tomam suas decisões baseadas na última pesquisa Gallup. Pensam estar dando o que o povo quer, mas desconhecem o que o povo realmente precisa. Mas como você diferencia necessidades de vontades? Perguntou a enfermeira. Uma vontade, Simeão explicou, é apenas um desejo que não considera as consequências físicas ou psicológicas daquilo que se almeja. Uma necessidade, por outro lado, é uma legítima exigência física ou psicológica para o bem-estar do ser humano. Isso não é meio complicado? Kim questionou. Além disso, as pessoas são diferentes, o que faz com que tenham necessidades distintas. Embora eu acredite que há certas necessidades, como receber tratamento respeitoso, que são universais. Grande questão, Kim. Interrompi. Meu filho mais velho, John Jr., era uma criança de vontade intensa, enquanto minha filha, Sarah, era mais dócil. Certamente eles têm necessidades diferentes, e isso exigiu de nós, pais, diferentes estilos de tratamento para lidar com essas necessidades individuais. O mesmo vale para o lugar onde trabalho. Um novo empregado, sem dúvida, tem uma série de necessidades diferentes das de alguém que trabalhava há 20 anos e conhece perfeitamente suas tarefas. Pessoas diferentes têm necessidades diferentes, e por isso acredito que o líder tenha de ser flexível. Simeão prosseguiu. Se o papel do líder é identificar e satisfazer as legítimas necessidades das pessoas, nós deveríamos estar nos perguntando constantemente: quais são as necessidades das pessoas que lideram? Quero desafiar vocês a fazerem uma lista das necessidades que essas pessoas têm em sua casa, na igreja, na escola, onde quer que vocês liderem. E se não conseguirem dizer quais são as necessidades dos que trabalham com vocês, perguntem-se: quais são as minhas necessidades? Isso os auxiliará a descobrir as dos outros. Greg adiantou-se. Bom, o Chuck, o operador da retroescavadeira, necessita de uma boa máquina, de ferramentas apropriadas, de treinamento, de material, de um salário justo e de um ambiente de trabalho seguro. Isso o faria feliz. Simeão retrucou. Eis um bom começo, Greg. Tudo que você disse completa muito bem as necessidades físicas do Chuck. Mas lembre-se, ele também tem necessidades psicológicas que precisam ser satisfeitas. Quais seriam essas necessidades? A enfermeira, a mais cativante dos participantes do retiro, pensei, levantou-se, dirigiu seu quadro e desenhou outra pirâmide. E depois disse: não acredito que estou fazendo isto, mas obedecerei a Simeão falando quando tenho vontade de falar. Queridinha do professor, gritei para ela. Para com isso, John. Não é fácil para mim. Kim contestou com um pequeno sorriso. No curso de psicologia aprendi sobre Abraham Maslow e a sua hierarquia das necessidades humanas. Creio que havia 5 níveis de necessidades, sendo o nível mais baixo comida, água e teto. O segundo, segurança e proteção e assim por diante. A enfermeira distanciou-se do quadro antes de continuar. Se bem me recordo, as necessidades do nível mais baixo devem ser satisfeitas antes das necessidades do nível mais alto. Assim, se considerarmos o nível mais baixo, suponho que pagar um salário justo e dar os benefícios satisfariam as necessidades de comida, água e teto. As necessidades da segunda camada, segurança e proteção, exigiriam um ambiente de trabalho seguro, juntamente com o fornecimento de limites e o estabelecimento de regras e normas, como disse Simeão hoje cedo. Maslow afirma que estabelecer limites, regras e padrões é fundamental para satisfazer as necessidades de segurança e proteção. Isso nos leva a concluir que Maslow não era de modo algum adepto da permissividade dos pais. Hierarquia das necessidades humanas de Maslow. Autorrealização, autoestima, pertencimento e amor, segurança e proteção, comida, água, moradia. Prossiga, Kim. Você está com a corda toda. Kim abriu um grande sorriso e continuou, seu nervosismo desaparecendo aos poucos. De qualquer maneira, uma vez atendidos os 2 níveis básicos de necessidades, os sentimentos de pertencer à empresa e de ser amado tornam-se necessidades incentivadoras. Eu me recordo que isso inclui a necessidade de fazer parte de um grupo saudável, com relacionamentos acolhedores e saudáveis. Uma vez satisfeitas essas necessidades, o estímulo vem da autoestima, o que inclui a necessidade de sentir-se valorizado, tratado com respeito, apreciado, encorajado, tendo seu trabalho reconhecido, premiado e assim por diante. Você está falando da necessidade de colo, disse o sargento. Concluirei, a enfermeira prosseguiu sorrindo. Uma vez satisfeitas essas necessidades, a necessidade passa a ser de autorrealização, que muitos lutaram para tentar definir. O que concluí foi que autorrealizar-se é tornar-se o melhor que você pode ser ou é capaz de ser. Nem todos podem ser presidentes da empresa ou o melhor aluno da sala, mas todos podem ser o melhor empregado, jogador ou estudante possível.
E se compreendo corretamente o que Simeão disse, o líder deve incentivar e propiciar condições para que as pessoas se tornem o melhor que podem ser. Acredito que o Chuck, da retroescavadeira, nunca será presidente da companhia. Entretanto, podemos incentivá-lo para que seja o melhor operador possível de retroescavadeira. Seja como for, isso agora é sua familiar, não é, Greg? O pregador riu. Não é este o tema da canção do exército naqueles comerciais que nos levam à loucura? Vamos cantá-lo para o Greg? Para finalizar o dia, saímos pela porta marchando e cantando o jingle do exército que mencionava que as pessoas precisam atingir a própria excelência. Capítulo 3. O modelo. Quem deseja ser líder deve ser primeiro servidor. Se você deseja liderar, deve servir. Jesus Cristo. Simeão estava sentado, aguardando, quando cheguei à capela uns minutos após as 5, terça-feira de manhã. Bom dia, John. Ele me cumprimentou alegremente. Desculpe, eu estou atrasado. Respondi ainda um pouco atordoado. Você parece muito animado. A que horas costuma acordar? 15 para as 4, menos aos domingos. Isso me proporciona algum tempo para me concentrar antes da primeira cerimônia. Sorriu afetuosamente. Diga-me, John, o que você tem aprendido? Não sei, Simeão. Eu fiquei muito bravo com o Greg e foi difícil me concentrar. Eu tenho a impressão de que ele desafia tudo. Creio que deve ser devido ao seu treinamento no exército. Mas por que você não dá um basta? Ou pede para ele sair em vez de deixá-lo interromper tanto? Eu rezo para que pessoas como Greg assistam às minhas aulas. Você realmente quer pessoas como ele na sua aula? Perguntei sem acreditar. Pode apostar que sim. Meu primeiro mentor em negócios me ensinou uma lição difícil sobre a importância da opinião contrária. Quando jovem, fui vice-presidente de uma companhia fabricante de lâminas de metal e defendia a todo custo a teoria de que liderar era dar a mão aos outros e cantar em coro. Outros dois vice-presidentes, de quem me lembro claramente até hoje em dia, Jay e Kenny, pensavam exatamente o contrário. Eles consideravam que as pessoas eram preguiçosas, desonestas e precisavam ser cutucadas para trabalhar. Assim como o Greg. Ainda não tenho ideia daquilo em que o Greg acredita, John. Porém sei que as coisas nem sempre são como parecem ser. Devemos ter cuidado antes de julgarmos apressadamente. Além disso, Greg não está aqui conosco para se defender. E eu tento não criticar negativamente aqueles que não estão presentes. Creio que esta é uma boa política. Concordei com ele. Tentei viver muitas vezes, sem sucesso, com a filosofia de que nunca devemos tratar as pessoas do modo que não gostaríamos de ser tratados. Creio que não gostaríamos de que as pessoas falassem de nós pelas costas. Não é mesmo, John? Certamente, Simeão. Voltando ao Jay e ao Kenny. Em nossas reuniões, eu entrava em tremendos conflitos com eles, sempre que as questões dos empregados eram debatidas. Esses dois sujeitos exigiam sempre políticas e procedimentos mais rígidos, e eu sempre escolhi um estilo de administração mais democrático e liberal. Eu acreditava que eles destruiriam a companhia com o que para mim eram atitudes da Idade da Pedra. Eles, por sua vez, acreditavam que existia um comunista infiltrado entregando a companhia. Meu chefe, Bill, presidente da companhia e amigo pessoal, pacientemente determinava essas batalhas. Algumas ferozes, e às vezes ficando do lado deles e às vezes do meu. Difícil a posição dele, comentei. Não para o Bill, respondeu Simeão prontamente. Bill sempre determinava limites rígidos, principalmente quando se tratava dos interesses da empresa. Depois de uma animada reunião, um dia, puxei Bill de lado e disse: por que você apenas não despede aqueles dois idiotas para que possamos ter algumas reuniões respeitosas e produtivas? Lembrarei sua resposta até o dia da minha morte. Ele concordou em despedi-los? Ao contrário, John. Ele me respondeu que despedi-los seria a pior coisa que poderia fazer à companhia. Ele me olhou nos olhos e disse: porque, Len, se nós adotássemos só o seu modo de liderar, entregaríamos a companhia. Esses sujeitos auxiliam você a manter o equilíbrio. Fiquei tão zangado que não conversei com ele durante uma semana. Colocando isso na linguagem que você usou ontem, Simeão, creio que Bill proporcionou o que você precisava e não o que você queria, certo? Simeão balançou a cabeça. Uma vez apaziguado o meu ressentimento, entendi que Bill estava certo. Embora Jay, Kenny e eu discutíssemos bastante, nossas decisões finais eram geralmente muito equilibradas. Eu precisava deles, assim como eles, de mim. Meu chefe sempre me avisa, e aos outros gerentes da fábrica, para que não convivamos com pessoas que dizem amém a tudo, ou pessoas iguais a nós. Ele aprecia dizer: em nossas reuniões de executivos, se 10 concordarem com tudo, 9 provavelmente são desnecessários. Creio que preciso escutá-lo um pouco mais. Ele demonstra ser um homem sábio, John. Sim, creio que seja. A propósito, você se reunirá comigo para o café da manhã em vez dessas sessões na capela? Lamentavelmente, sinto informar de que ontem à noite o reitor foi ao meu quarto e negou-me permissão para fazer as refeições com você. Você realmente precisava da permissão para comer comigo? Perguntei sarcasticamente, sentindo-me um pouco magoado. Sim. Como disse domingo de manhã, os irmãos fazem as refeições juntos, na clausura. Precisamos de permissão especial para fazer as refeições em outro lugar. Pedi ao irmão James, mas ele negou. Estou seguro de que ele tem um bom motivo. Eu conheci o reitor enquanto caminhava durante o período do intervalo de segunda-feira à tarde. Era inevitável que ele não me abalasse, porque fora eleito pelos irmãos para servir como reitor havia mais de 2 décadas. E me parecia muito velho, um pouquinho debilitado e cansado. E Len Hoffman tinha que pedir permissão a esse velho frágil para tomar o café da manhã comigo. E ainda a permissão foi negada. Eu simplesmente não compreendia. Contudo, para ser totalmente franco, além de rejeitado, eu estava irritado por ter de me acordar àquela hora terrível por mais 4 dias. Tolerantemente perguntei: por favor, não me leve a mal, mas você não considera um pouco inconveniente ter de pedir permissão para tomar o café da manhã comigo? No início, provavelmente sim. Ele respondeu. Entretanto, agora eu mudei de ideia. A obediência, entre outras coisas, também faz maravilhas para romper meu falso ego e o meu orgulho. 2 características essas que têm a capacidade de interferir no caminho de nosso crescimento, se permitirmos. Sim. Eu balancei a cabeça sem entender o que ele estava dizendo. Quando os sinos soaram às 9 horas, a diretora já acenava com a mão. Sim, Teresa. Simeão respondeu. O que você deseja perguntar nessa linda manhã? Ontem no jantar, nós tivemos uma discussão animada sobre quem foi o maior líder do nosso tempo. Muitos nomes surgiram, porém não chegamos a um consenso sobre quem seria. Simeão, quem você acredita ser o maior líder de todos os tempos? Jesus Cristo. Foi a resposta imediata. Olhei em volta e vi que Greg erguia os olhos, e um ou 2 outros também pareciam desconfortáveis. Teresa prosseguiu. Provavelmente você considera isso porque é cristão. É natural que pense que Jesus foi um bom líder. Não apenas um bom líder, e sim o maior líder de todos os tempos. Simeão enfatizou novamente. Concluí isso, por motivos que muitos de vocês podem não desconfiar, mas asseguro-lhes que a maioria deles é muito pragmática. Ah, por favor, essa não, o sargento interrompeu. Não vim aqui